Você está se sabotando todos os dias e nem percebe. Enquanto acredita que está construindo sua imagem, compartilhando cada conquista, cada plano, cada movimento da sua jornada, na verdade está entregando suas forças para quem não deveria ter acesso a elas. Eu sou Salomão, o homem que acumulou mais riquezas do que qualquer outro na história da humanidade. E hoje preciso te alertar sobre um erro silencioso que tem impedido seu verdadeiro crescimento. Você está se expondo demais e isso está custando muito mais caro do que imagina. Cada vez que você explica seus projetos para quem não pediu para ouvir, cada vez que busca validação externa para decisões que só você deveria tomar, cada vez que transforma sua vida em um livro aberto, você está desperdiçando a energia que deveria estar investindo na construção do seu império. Imagine por um momento como seria sua vida se você parasse de pedir opinião para quem não tem os resultados que você deseja. Se você protegesse seus planos até que estivessem sólidos o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Se você usasse o silêncio como sua arma mais poderosa, preservando sua autoridade e sua força interior. Este não é mais um vídeo de motivação vazia. É um chamado para que você se torne uma pessoa completamente diferente. Alguém que entende que nem tudo precisa ser compartilhado, que sabe quando falar e quando calar, que usa a discrição estratégica como escudo contra influências tóxicas e conselhos envenenados. O momento de parar de se sabotar é agora. Sua jornada merece ser protegida, seus sonhos merecem crescer em silêncio até estarem prontos para conquistar o mundo. Se você está cansado de sentir que algo está sempre atrapalhando seu progresso, se inscreva no canal agora mesmo. Porque o que vou compartilhar nos próximos minutos vai revolucionar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Número 1. Exposição não é crescimento. Você acorda todos os dias com uma sensação estranha no peito. É como se estivesse correndo em uma esteira, suando, se esforçando, mas quando olha ao redor, percebe que não saiu do lugar. Você posta suas conquistas, compartilha cada pequeno progresso, documenta cada passo da sua jornada, mas os resultados que esperava não chegam na velocidade que imaginou. Na verdade, às vezes parece que quanto mais você mostra, mais devagar as coisas acontecem. Essa frustração que você sente, mas raramente admite, tem um nome. Você confundiu exposição com crescimento. Deixe-me te contar algo que aprendi quando ainda era um jovem príncipe, observando meu pai Davi governar Israel. Ele nunca anunciava suas estratégias militares antes das batalhas. Nunca revelava seus planos econômicos antes de implementá-los. E quando eu questionava essa discrição, ele me dizia algo que transformou para sempre minha compreensão sobre o poder. Filho, a semente não cresce porque é vista crescendo. Ela cresce porque está protegida debaixo da terra, longe dos olhos curiosos e das mãos que poderiam arrancar lá antes do tempo. A verdade é dura, mas libertadora. Mostrar progresso não acelera resultados. Na verdade, faz o oposto. Quando você expõe prematuramente seus projetos, seus sonhos, suas estratégias, você cria uma pressão desnecessária que sufoca o processo natural de desenvolvimento. É como tentar forçar uma flor a desabrochar puxando suas pétalas. O resultado é sempre a destruição daquilo que poderia ter sido magnífico se tivesse crescido no seu próprio tempo. Imagine uma árvore frutífera. Ela não anuncia para a floresta inteira quando está germinando. Não convoca uma audiência para assistir suas raízes se espalhando pelo solo. Ela simplesmente cresce, silenciosamente, aproveitando cada gota de chuva, cada raio de sol, cada nutriente da terra. E quando finalmente está forte o suficiente, quando suas raízes estão profundas e seus galhos firmes, apenas então ela oferece seus frutos ao mundo. Essa é a sabedoria que você precisa aplicar na sua vida.
Quando você expõe seus projetos no início, você os torna vulneráveis a influências que podem desvirtuar sua essência original. Cada opinião externa, cada sugestão bem-intencionada, cada crítica precoce planta uma semente de dúvida que pode crescer mais rápido que sua própria convicção. Você começa a questionar decisões que antes eram claras. Você modifica planos que estavam alinhados com sua visão. Você compromete a pureza da sua criação, tentando agradar expectativas que nem mesmo existiam antes de você abrir a boca. Lembro-me de quando decidi construir o Templo de Jerusalém. Por 7 longos anos, mantive os detalhes arquitetônicos, os materiais escolhidos, os custos envolvidos e até mesmo o cronograma longe dos olhos curiosos. Não porque eu tivesse vergonha do projeto, mas porque sabia que cada pessoa que soubesse dos detalhes ofereceria uma opinião. Cada opinião geraria uma modificação. Cada modificação atrasaria o processo. E ao final, ao invés de ter o templo mais magnífico que Deus merecia, eu teria uma colcha de retalhos feita de compromissos e concessões. A exposição prematura não é apenas ineficaz, ela é tóxica. Quando você revela seus planos antes de estarem sólidos, você os contamina com energias que não pertencem à sua jornada. Você permite que pessoas que nunca tiveram a coragem de sonhar grande plantem sementes de medo nos seus sonhos. Você dá permissão para que indivíduos que desistiram dos próprios projetos tentem convencê-lo de que o seu também não vai dar certo. Mas o pior de tudo é a pressão que você coloca sobre si mesmo. Quando você anuncia um projeto, automaticamente cria uma expectativa externa que se transforma em cobrança interna. Você para de trabalhar pelo prazer de criar e começa a trabalhar pela ansiedade de entregar. Você para de focar no processo e fica obcecado pelo resultado. Você para de ouvir sua intuição e começa a ouvir apenas o barulho das expectativas alheias. Aqui está o ponto de virada que mudou minha vida e pode mudar a sua. Crescimento real acontece na invisibilidade. Os músculos crescem quando você está dormindo, não quando está se exibindo na academia. A riqueza se acumula através de decisões tomadas em silêncio, não através de ostentação pública. A sabedoria se desenvolve através da reflexão solitária, não através de debates desnecessários. Quando você para de expor e começa a crescer internamente, algo mágico acontece. Você recupera sua energia criativa. Você volta a tomar decisões baseadas na sua visão, não nas opiniões alheias. Você redescobre o prazer de trabalhar sem precisar provar nada para ninguém. E paradoxalmente, é exatamente quando você para de buscar reconhecimento que os resultados extraordinários começam a aparecer. A partir de hoje, trate seus projetos como sementes preciosas. Plante-as no solo fértil do seu esforço silencioso. Regue-as com sua dedicação constante. Proteja-as das pragas da opinião alheia e das tempestades da pressão externa. E tenha paciência. Porque quando essas sementes finalmente brotarem e se tornarem árvores frondosas, ninguém vai questionar por que você não mostrou o processo. Todo mundo vai querer saber como você conseguiu colher frutos tão abundantes. Lembre-se, o sábio cresce antes de aparecer. E quando finalmente aparece, sua presença é tão impactante que dispensa qualquer explicação. Número 2. Como a exposição prejudica sua prosperidade? Existe uma armadilha invisível na qual você pode estar caindo todos os dias sem perceber. Você acorda com um plano claro na cabeça, uma decisão que parece certa, um caminho que faz sentido. Mas então, ao longo do dia, você comete o erro fatal. Você divide essa clareza com outras pessoas. E não me refiro apenas a conselhos pedidos, mas a comentários casuais, desabafos aparentemente inofensivos, compartilhamentos que parecem naturais. Ao final do dia, aquela certeza que você tinha de manhã se transformou em dúvida.
Aquela decisão clara se tornou confusa, e você fica se perguntando por que é tão difícil manter o foco nos seus objetivos. A resposta é mais simples e mais devastadora do que você imagina. Você está permitindo que opiniões externas infectem suas decisões internas, e isso está custando muito mais caro do que sua conta bancária consegue mostrar. Durante meu reinado, aprendi uma lição que mudou para sempre minha relação com a prosperidade. Havia um mercador que vinha ao palácio toda semana oferecer os produtos mais finos do Oriente. Ele era próspero, respeitado, aparentemente bem-sucedido. Mas sempre que eu o encontrava, ele estava contando para alguém sobre seus próximos negócios, pedindo opiniões sobre rotas comerciais, explicando suas estratégias para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Com o tempo, comecei a perceber um padrão. Suas ideias mais brilhantes nunca se materializavam. Seus planos mais ambiciosos sempre encontravam obstáculos inexplicáveis. Um dia, curioso, decidi investigar. Descobri que cada pessoa que ouvia seus planos plantava uma semente de dúvida diferente. O escriba dizia que a rota pelo deserto era perigosa. O artesão sugeria que os produtos escolhidos não teriam boa aceitação. A esposa insistia que o investimento era muito arriscado, e o mercador, tentando agradar a todos, modificava seus planos originais até que eles perdessem completamente a essência e a força que tinham no início. Aquele homem não era menos capaz que seus concorrentes, ele não tinha menos recursos ou menos conhecimento. Mas tinha uma fraqueza fatal. Ele entregava o poder das suas decisões para pessoas que nunca teriam coragem de tomar os riscos que ele estava disposto a tomar. Essa é a primeira forma como a exposição destrói sua prosperidade. As opiniões externas confundem suas decisões internas. Quando você tem uma ideia e a mantém em segredo, ela permanece pura. Ela carrega toda a força da sua convicção, toda a clareza da sua visão, toda a energia da sua paixão. Mas quando você a expõe prematuramente, ela se contamina com as limitações, os medos e as frustrações de cada pessoa que a ouve. O problema não é que essas pessoas sejam maliciosas. Na maioria das vezes, elas genuinamente querem ajudar. Mas ajuda baseada em experiências limitadas, em visões pequenas, em sonhos que foram abandonados há muito tempo não é ajuda, é sabotagem disfarçada de cuidado. Quando alguém que desistiu dos próprios sonhos te dá conselhos sobre os seus, você não está recebendo sabedoria, está recebendo o vírus da desistência. Mas existe uma forma ainda mais sutil e destrutiva de como a exposição prejudica sua prosperidade: a inveja disfarçada de preocupação. Nem todo mundo que demonstra interesse pelos seus planos torce pelo seu sucesso. Algumas pessoas fazem perguntas não porque querem te ajudar, mas porque querem encontrar pontos fracos para explorar. Elas oferecem opiniões não para fortalecer seus projetos, mas para enfraquecê-los. E fazem isso com tanto cuidado, com tanta sutileza, que você nem percebe que está sendo sabotado. Quando você compartilha seus planos financeiros, sempre aparece alguém para falar sobre os riscos. Quando você conta sobre uma oportunidade de negócio, sempre surge uma história de alguém que tentou algo parecido e se deu mal. Quando você demonstra entusiasmo por um projeto, sempre tem uma voz para te lembrar das dificuldades. Essas vozes não estão te protegendo, estão te paralisando. E você, tentando ser educado e considerado, permite que elas plantem sementes de dúvida que crescem mais rápido que sua própria convicção. A terceira forma como a exposição drena sua prosperidade é talvez a mais devastadora de todas. Você gasta energia mental preciosa tentando explicar suas escolhas. Cada vez que você justifica uma decisão, você usa a energia que deveria estar investida na execução dessa decisão. Cada explicação desnecessária é energia criativa desperdiçada. Cada tentativa de convencer alguém de que seu plano vai dar certo é foco que você está tirando de fazer o plano realmente dar certo.
Imagine que sua energia mental é como uma bateria de celular. Você tem uma quantidade limitada todos os dias. Quando você usa essa energia explicando, justificando, defendendo seus projetos, você fica sem energia para executá-los. Quando você gasta tempo convencendo outros de que sua visão é válida, você não tem tempo para transformar essa visão em realidade. Lembro-me de observar 2 arquitetos trabalhando na construção do templo. Um deles passava horas explicando suas técnicas para qualquer pessoa que mostrasse interesse. Ele adorava ser visto como expert, gostava de impressionar com seu conhecimento. O outro trabalhava em silêncio, focado completamente na perfeição da sua arte. Ao final de cada dia, adivinha quem tinha produzido mais e melhor, quem tinha avançado mais nos seus projetos. O que guardava sua energia para o trabalho, não para a exibição. Aqui está a verdade que pode revolucionar sua relação com a prosperidade. Suas decisões não precisam da aprovação de ninguém para serem corretas. Seus planos não ficam mais sólidos porque mais pessoas os conhecem. Suas estratégias não se tornam mais eficazes porque você as explicou para meio mundo. Na verdade, acontece o contrário. A partir de hoje, comece a tratar suas ideias como investimentos em uma conta bancária secreta. Quanto mais pessoas souberem do saldo, maior o risco de roubo. Quanto menos você contar sobre seus planos financeiros, menor a interferência externa. Quanto mais você proteger suas estratégias, mais pura será a sua execução. Quando você sentir a tentação de compartilhar um projeto em desenvolvimento, pergunte-se: essa pessoa vai executar junto comigo? Vai investir recursos junto comigo? Vai assumir os riscos junto comigo? Se a resposta for não, então ela não precisa saber dos detalhes. Ela não precisa ter acesso aos seus planos. Ela não merece gastar sua energia mental preciosa. Lembre-se, a prosperidade floresce no silêncio e murcha na exposição. Proteja seus projetos como protegeria seu maior tesouro, porque é exatamente isso que eles são. Número 3. O erro de confundir transparência com sabedoria. Você foi ensinado a acreditar que ser transparente é uma virtude, que pessoas abertas são mais confiáveis, mais autênticas, mais sábias. Que compartilhar tudo é sinônimo de honestidade e que guardar informações é sinal de falsidade ou insegurança. Essa mentira bem intencionada tem destruído mais sonhos, arruinado mais projetos e sabotado mais vidas do que você pode imaginar. E hoje preciso te mostrar por que confundir transparência com sabedoria pode ser o maior erro que você está cometendo sem perceber. Deixe-me te contar sobre 2 conselheiros que serviram em minha corte. O primeiro era conhecido por sua transparência absoluta. Ele compartilhava cada pensamento, cada estratégia, cada plano que passava pela sua cabeça. Era admirado pela corte inteira por sua honestidade. O segundo era mais reservado, escolhia cuidadosamente suas palavras, revelava apenas o necessário para cada situação. Muitos o consideravam misterioso, até mesmo suspeito. Com o tempo, descobri algo que mudou completamente minha compreensão sobre liderança e sabedoria. O conselheiro transparente, apesar de bem-intencionado, criava caos constante. Suas ideias eram constantemente modificadas pelas opiniões alheias. Seus planos eram sabotados por aqueles que tinham acesso prematuro à informação. Sua transparência não gerava confiança, gerava vulnerabilidade. Já o conselheiro reservado conseguia implementar estratégias duradouras, proteger informações sensíveis e manter o foco necessário para executar grandes projetos. Essa experiência me ensinou que nem tudo precisa ser compartilhado. E mais importante, diferentes pessoas merecem diferentes níveis de acesso à sua vida, seus planos e suas informações. Pense na sua vida como um castelo com vários níveis de acesso. No pátio externo,
qualquer visitante pode entrar. Ali você pode compartilhar informações gerais, conversas superficiais, aspectos da sua vida que não comprometem sua segurança ou seus objetivos. No segundo nível, apenas pessoas de confiança têm acesso. Ali você pode falar sobre projetos em andamento, desafios que está enfrentando, planos que já estão em execução. Mas no centro do castelo, na Câmara Real, apenas você e talvez uma ou duas pessoas de extrema confiança podem entrar. Ali ficam guardados seus sonhos mais profundos, suas estratégias mais importantes, seus recursos mais valiosos. O problema é que muitas pessoas vivem como se seu castelo não tivesse muros. Elas tratam qualquer pessoa que aparece na vida como se ela merecesse acesso total à Câmara Real. Elas confundem abertura com sabedoria e transparência com força. E pagam o preço mais alto possível, a perda do controle sobre sua própria jornada. Quando você conta tudo para todo mundo, você perde o poder de escolher como sua história é contada. Você entrega para outras pessoas a responsabilidade de interpretar suas decisões, julgar suas escolhas e influenciar seus próximos passos. Você se torna refém das percepções alheias, ao invés de ser o autor da sua própria narrativa. Lembro-me de uma situação que ilustra perfeitamente esse princípio. Havia decidido investir em uma nova rota comercial que passaria pelo deserto, conectando Israel aos mercados do Oriente. Era um projeto audacioso, arriscado, mas com potencial de gerar riquezas extraordinárias para o reino. Eu poderia ter anunciado o plano para toda a corte, pedido opiniões, buscado aprovação. Mas escolhi compartilhar apenas com 3 pessoas: meu tesoureiro, meu general e meu conselheiro mais próximo. Cada um recebeu apenas as informações necessárias para executar sua parte do projeto. O resultado foi uma operação impecável. Sem interferências externas, sem vazamentos de informação, sem pressões desnecessárias. Quando os primeiros carregamentos chegaram carregados de ouro, especiarias e pedras preciosas, o reino inteiro ficou surpreso. Não porque eu havia escondido algo malicioso, mas porque havia protegido o projeto até que ele estivesse forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Agora imagine se eu tivesse feito diferente. Se tivesse compartilhado os detalhes com toda a corte, cada conselheiro teria sugerido uma modificação na rota. Cada mercador teria tentado influenciar a escolha dos produtos. Cada general teria apresentado novos riscos de segurança. Cada escriba teria questionado os custos envolvidos. E ao final, ao invés de uma operação coesa e eficiente, eu teria um projeto fragmentado, compromissado e provavelmente fadado ao fracasso. A verdadeira sabedoria está em entender que transparência e sabedoria são coisas completamente diferentes. Transparência é mostrar tudo para todo mundo. Sabedoria é mostrar o necessário para a pessoa certa no momento adequado. Transparência é vulnerabilidade disfarçada de virtude. Sabedoria é proteção aplicada com inteligência. Você precisa entender que ter limites não te torna uma pessoa falsa. Ter critérios para compartilhar informações não te torna desonesto. Ter diferentes níveis de intimidade com diferentes pessoas não te torna manipulador. Na verdade, isso te torna estratégico. Isso te torna inteligente. Isso te torna alguém que entende o valor daquilo que possui e protege adequadamente seus ativos mais preciosos. Quando você fala tudo para todo mundo, você dilui o poder das suas palavras. Quando você entrega todas as suas informações para qualquer pessoa que demonstre interesse, você perde a capacidade de usar essas informações como ferramentas estratégicas. Quando você trata todos da sua vida como se fossem seus melhores amigos, você desvaloriza a intimidade real que deveria existir com as pessoas que realmente merecem.
O ponto de virada acontece quando Yu compreende que ter controle sobre as informações que compartilha não é uma forma de manipulação, é uma forma de proteção, não é desconfiança, é inteligência. Não é frieza, é estratégia. Quando você para de confundir transparência com sabedoria, você recupera o poder sobre sua própria vida. A partir de hoje, antes de compartilhar qualquer informação importante, faça 3 perguntas. Essa pessoa precisa dessa informação para me ajudar? Essa pessoa tem interesse genuíno no meu sucesso? Essa pessoa já demonstrou capacidade de guardar informações confidenciais? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, então você já sabe o que fazer, sorrir, ser educado e mudar de assunto. Lembre-se, aqueles que falam tudo perdem o controle sobre tudo. A verdadeira sabedoria não está em mostrar o quanto você sabe, mas em saber o quanto mostrar para cada pessoa. E isso fará toda a diferença entre uma vida exposta e vulnerável e uma vida protegida e próspera. Número 4. A visão de Salomão sobre discrição. Quando me tornei rei de Israel, herdei não apenas um trono, mas também uma lição que meu pai Davi havia aprendido da forma mais dolorosa possível. Ele me contou sobre Absalão, meu meio-irmão, que havia usado informações confidenciais do reino para orquestrar uma rebelião. Davi havia confiado em Absalão, compartilhado estratégias militares, revelado fraquezas do governo, tratado-o como um confidente. E Absalão usou cada palavra, cada segredo, cada vulnerabilidade revelada para tentar derrubar o próprio pai. Essa história me marcou profundamente e moldou para sempre minha compreensão sobre o poder da discrição. Desde o primeiro dia do meu reinado, estabeleci um princípio inquebrantável: o rei protege seus planos até que eles se tornem realidade. E foi essa filosofia que me permitiu construir o império mais próspero que o mundo já viu. A discrição não é timidez, não é insegurança, não é falta de transparência. A discrição é poder em estado puro. É a capacidade de manter controle total sobre suas informações, suas estratégias e suas intenções até que chegue o momento certo de revelá-las. É uma arma que poucos sabem usar, mas que pode determinar a diferença entre o sucesso extraordinário e o fracasso devastador. Durante 40 anos de reinado, aplicei esse princípio em todas as áreas da minha vida. Quando decidi construir o templo, passei 2 anos planejando em absoluto sigilo. Estudei arquitetura babilônica, egípcia e fenícia. Calculei custos, analisei materiais, projetei cada detalhe. Somente quando o projeto estava completamente definido, quando eu tinha certeza absoluta de que era viável e grandioso, apenas então revelei a proposta para o reino. O resultado? Em 7 anos construímos a estrutura mais magnífica que a humanidade já havia visto. Sem modificações de última hora, sem compromissos que diminuíssem sua grandeza. Sem interferências externas que comprometessem sua perfeição. Porque quando algo é revelado apenas após estar completamente planejado, as pessoas não têm escolha senão admirar e apoiar. O mesmo princípio aplicei às alianças comerciais que estabeleci. Enquanto outros reis negociavam publicamente, criando expectativas e permitindo interferências, eu conduzia todas as tratativas em absoluto sigilo. Enviava emissários discretos, estudava propostas longe de olhares curiosos, definia termos sem pressão externa. E apenas quando os acordos estavam assinados e selados, apenas quando os benefícios já estavam garantidos, eu os anunciava para o povo. Essa estratégia me permitiu criar as rotas comerciais mais lucrativas da história. Conectei Israel à Índia, à China, ao norte da África. Transformei Jerusalém no centro comercial do mundo conhecido. E tudo isso foi possível porque mantive cada negociação, cada estratégia, cada movimento longe das interferências que poderiam comprometer.
luz. Mas talvez o exemplo mais poderoso do meu uso da discrição tenha sido na área militar. Quando ameaças surgiam nas fronteiras do reino, eu nunca anunciava publicamente as estratégias de defesa. Nunca revelava o posicionamento das tropas. Nunca discutia planos de batalha em audiências públicas. Essas informações eram compartilhadas apenas com os generais que precisavam delas para executar suas funções específicas. O resultado era sempre o mesmo: vitórias rápidas e decisivas. Nossos inimigos nunca conseguiam se preparar adequadamente porque nunca sabiam exatamente como íamos agir. Eles tinham que lidar não apenas com nossa força militar, mas também com a incerteza sobre nossas intenções. E a incerteza, quando bem utilizada, é uma das armas mais poderosas que existem. Aqui está o que aprendi em 4 décadas construindo o maior império da antiguidade. O silêncio preserva a autoridade. Quando você fala demais, especialmente sobre planos futuros, você diminui seu próprio poder. Você se torna previsível. Você se torna vulnerável. Você se torna comum. Mas quando você domina a arte do silêncio estratégico, você se torna uma força da natureza. Pense nos fenômenos naturais mais poderosos. O terremoto não avisa quando vai acontecer. O vulcão não anuncia sua erupção. A tempestade não pede licença para chegar. Eles simplesmente acontecem. E é exatamente esse impacto que você gera quando aprende a guardar seus planos até que seja a hora de executá-los. Durante meu reinado, desenvolvi o que chamava de círculos de confiança. No círculo mais externo ficavam os assuntos que qualquer súdito poderia conhecer. No círculo intermediário, informações que apenas os oficiais do reino tinham acesso. E no círculo mais interno, os planos mais importantes, conhecidos apenas por mim e talvez 2 ou 3 conselheiros de extrema confiança. Essa estrutura me permitiu manter controle total sobre o fluxo de informações no reino. Eu decidia quem sabia o quê e quando sabia. Eu controlava como as notícias se espalhavam e como as decisões eram interpretadas. E, principalmente, eu garantia que nenhum plano importante fosse comprometido por vazamentos prematuros. A vitória sempre veio antes da explicação. Quando eu anunciava um projeto, ele já estava em execução. Quando revelava uma estratégia, ela já estava funcionando. Quando falava sobre um resultado, ele já estava consolidado. Essa abordagem criava uma aura de eficiência e poder que intimidava inimigos e inspirava aliados. Mas a discrição não era apenas uma ferramenta política ou militar, era uma filosofia de vida. Eu aplicava os mesmos princípios às minhas finanças pessoais, aos meus relacionamentos, aos meus estudos. Nem todo mundo precisava saber quanto ouro eu possuía. Nem toda pessoa próxima precisava conhecer meus planos matrimoniais. Nem todos os escribas precisavam ter acesso aos conhecimentos que eu estava adquirindo. Essa seletividade não era paranoia, era sabedoria. Porque quando você protege adequadamente suas informações mais valiosas, você mantém o poder de utilizá-las estrategicamente quando for mais vantajoso para você. A partir de hoje, comece a pensar como um rei. Estabeleça seus próprios círculos de confiança. Decida conscientemente quem tem acesso a que nível de informação sobre sua vida. Proteja seus planos mais importantes como protegia os segredos do reino. E lembre-se, a discrição não é uma fraqueza a ser superada, é uma força a ser desenvolvida. Quando você domina a arte da discrição, você não apenas protege seus projetos, você amplifica seu poder pessoal. E o mundo sempre se curva diante daqueles que sabem quando falar e quando calar. Número 5. Como reduzir a exposição sem se isolar? Você está enfrentando um dilema que atormentou grandes líderes ao longo da história, como proteger seus planos e projetos sem se tornar uma pessoa isolada, antissocial ou paranoica. Como manter relacionamentos saudáveis sem comprometer sua estratégia?
Como continuar sendo visto como alguém acessível e confiável enquanto protege as informações mais importantes da sua vida? É um equilíbrio delicado, mas absolutamente essencial para quem quer construir algo grandioso. Durante meus anos como rei, aprendi que o segredo não está em construir muros ao redor de toda a sua vida, mas em criar filtros inteligentes que protegem o que precisa ser protegido enquanto permite conexões genuínas com as pessoas que realmente importam. É uma arte sutil, mas quando dominada, transforma completamente sua capacidade de executar grandes projetos sem sacrificar relacionamentos valiosos. O primeiro passo é entender que você não precisa se tornar uma pessoa fechada para ser uma pessoa estratégica. Existe uma diferença enorme entre ser reservado sobre projetos importantes e ser frio com as pessoas. Você pode continuar sendo caloroso, amigável, interessado na vida dos outros, desde que aprenda a direcionar as conversas longe dos seus projetos mais sensíveis. Quando alguém pergunta sobre seus planos futuros, você não precisa mentir ou ser rude. Você pode simplesmente ser vago e redirecionar a conversa. Estou trabalhando em algumas coisas interessantes, mas prefiro falar sobre elas quando estiverem mais maduras. E você, como anda seu projeto novo? Viu como é simples? Você reconhece a pergunta, demonstra que tem projetos, mas não entrega detalhes. E ao redirecionar para a pessoa, você ainda demonstra interesse genuíno na vida dela. Durante meu reinado, desenvolvi várias técnicas para manter relacionamentos próximos sem comprometer informações estratégicas. Uma delas era o que chamava de compartilhamento seletivo. Nas conversas sociais eu falava abundantemente sobre projetos já concluídos, sucessos já consolidados, lições já aprendidas. Isso satisfazia a curiosidade das pessoas e mantinha o clima de proximidade, mas sem revelar nada que pudesse comprometer projetos futuros. Por exemplo, se alguém perguntava sobre meus planos comerciais, eu podia contar detalhadamente sobre a última rota estabelecida, os desafios que enfrentei, como superei os obstáculos. Era informação interessante, valiosa até, mas que não colocava em risco nenhuma estratégia futura. As pessoas saíam da conversa sentindo-se próximas e informadas, sem terem recebido acesso a informações sensíveis. A chave está em entender que as pessoas não precisam dos detalhes dos seus projetos para se sentirem conectadas com você. Elas precisam sentir que você se importa com elas, que as respeita, que valoriza a relação. E isso você pode oferecer abundantemente sem comprometer nenhum plano estratégico. Aprenda a arte da conversa generosa que não é reveladora. Faça perguntas sobre a vida das pessoas. Mostre interesse genuíno nos projetos delas. Ofereça ajuda quando possível. Compartilhe conhecimentos úteis que não comprometam suas estratégias. Seja presente emocionalmente, sem ser exposto estrategicamente. Lembro-me de um banquete onde um mercador insistiu em saber sobre meus planos para expandir o comércio com o Oriente. Ao invés de dar detalhes ou criar um clima desconfortável, contei a história de como havia aprendido sobre especiarias raras durante uma visita diplomática, descrevendo as cores, aromas e sabores de forma tão vívida que todos ficaram fascinados. A conversa fluiu naturalmente para experiências gastronômicas de cada um. O mercador saiu satisfeito com uma história interessante, sem ter recebido nenhuma informação estratégica. Outra técnica fundamental é aprender a compartilhar níveis apropriados de informação com pessoas diferentes. Seus colegas de trabalho não precisam saber sobre seus investimentos pessoais, mas podem saber sobre seus objetivos profissionais gerais. Seus amigos próximos podem conhecer seus sonhos e ambições, mas não necessariamente as estratégias específicas para alcançá-los.
Sua família pode ter acesso a mais informações, mas mesmo assim, alguns projetos em fase inicial podem ser mantidos em sigilo até estarem mais sólidos. A regra de ouro que desenvolvi ao longo dos anos é simples: compartilhe resultados, não processos. Conte sobre a casa que comprou, não sobre a casa que pretende comprar. Fale sobre o curso que terminou, não sobre o curso que pretende fazer. Celebre o relacionamento que está funcionando, não o relacionamento que está começando. Compartilhe a promoção que recebeu, não a promoção que está buscando. Essa abordagem tem uma vantagem dupla: protege seus projetos em andamento e ainda cria uma reputação de pessoa que entrega resultados. Quando você só fala sobre coisas que já conquistou, as pessoas começam a te ver como alguém que faz acontecer, não como alguém que só fala sobre fazer. Mas talvez o aspecto mais importante de reduzir a exposição sem se isolar seja aprender a nutrir relacionamentos baseados em muito mais do que troca de informações sobre projetos pessoais. Desenvolva conexões baseadas em valores compartilhados, interesses comuns, experiências significativas. Seja alguém que as pessoas procuram não para satisfazer curiosidade, mas para ter conversas genuinamente enriquecedoras. Quando você se torna conhecido por sua sabedoria, seu humor, sua capacidade de ouvir, sua generosidade emocional, as pessoas valorizam sua companhia independentemente de quantos detalhes você compartilha sobre seus projetos pessoais. Elas te respeitam pela pessoa que você é, não pelas informações que você oferece. O ponto de virada acontece quando você percebe que pode ser completamente autêntico e ainda assim estratégico. Você pode ser genuíno sobre seus valores, suas paixões, suas experiências passadas, sem precisar expor seus planos futuros. Você pode ser vulnerável sobre desafios que já superou, sem precisar se expor sobre desafios que ainda está enfrentando. Comece hoje a praticar essa arte. Nas próximas conversas sociais, experimente ser abundantemente interessado na vida dos outros e seletivamente revelador sobre a sua. Compartilhe conhecimentos úteis, histórias inspiradoras, experiências interessantes. Mas mantenha seus projetos em desenvolvimento protegidos até que estejam prontos para o mundo. Lembre-se, você pode ser uma pessoa acessível sem ser uma pessoa exposta. E quando dominar essa habilidade, descobrirá que é possível ter relacionamentos ainda mais profundos e projetos ainda mais bem-sucedidos simultaneamente. Número 6. O silêncio como ferramenta de desbloqueio. Existe um ruído constante na sua vida que você nem percebe mais. É o barulho das opiniões não solicitadas, dos conselhos desnecessários, das preocupações alheias que se infiltram nos seus pensamentos. É o eco das explicações que você deu ontem, das justificativas que você ofereceu na semana passada, das defesas que você apresentou no mês anterior. Esse ruído invisível está sabotando sua capacidade de pensar com clareza, decidir com convicção e agir com determinação. E hoje você vai aprender como o silêncio pode se tornar a ferramenta mais poderosa da sua transformação. Quando eu era jovem e recém-coroado rei de Israel, cometi o erro que a maioria dos líderes inexperientes comete. Tentei provar minha competência explicando cada decisão. Queria que todos entendessem meu raciocínio, aprovassem minhas estratégias, validassem minhas escolhas. Passava horas em discussões intermináveis, tentando convencer conselheiros, justificar ações, defender posições. E quanto mais eu explicava, mais confuso ficava. Quanto mais eu falava, menos autoridade eu tinha. Foi durante uma crise diplomática que descobri o poder transformador do silêncio. Uma delegação de um reino vizinho veio questionar uma decisão comercial que eu havia tomado. Eles esperavam negociações longas, discussões acaloradas, explicações detalhadas.
Mas, ao invés de entrar no jogo das palavras, simplesmente os recebi, escutei suas queixas em silêncio e, após um longo momento de reflexão, disse apenas: "A decisão está tomada e será mantida." E então, permaneci em silêncio novamente. O que aconteceu a seguir mudou para sempre minha compreensão sobre poder e comunicação. Os diplomatas, desconcertados com minha postura, começaram a questionar entre si se realmente tinham argumentos válidos. A ausência de discussão os forçou a reavaliar suas próprias posições. E no final, saíram respeitando a decisão que vieram contestar. Descobri naquele dia que o silêncio não é ausência de poder, é concentração de poder. Quando você para de explicar cada escolha, algo mágico acontece na sua mente. Você para de precisar da aprovação externa para ter certeza das suas decisões. Você para de contaminar seus planos com as dúvidas alheias. Você recupera a clareza mental que vem de ouvir apenas sua própria intuição, sua própria sabedoria, sua própria experiência. O silêncio cria espaço mental. Quando você não está constantemente formulando explicações, justificativas e defesas, sua mente fica livre para focar no que realmente importa: executar. Cada palavra que você não gasta explicando é energia que você pode investir criando. Cada discussão que você evita é tempo que você pode usar produzindo resultados. Mas o benefício mais profundo do silêncio é a redução da interferência externa. Quando você para de convidar opiniões através das suas explicações, você para de receber conselhos não solicitados. Quando você para de justificar suas escolhas, as pessoas param de questionar suas decisões. Quando você para de defender seus projetos, eles ficam protegidos dos ataques que você mesmo estava provocando. Pense na sua vida como um laboratório onde você está desenvolvendo fórmulas valiosas. Cada vez que você abre as portas e convida pessoas para opinar sobre seu trabalho em progresso, você contamina o ambiente. Cada sugestão externa altera a composição original. Cada dúvida plantada muda a direção da pesquisa. Mas quando você trabalha em silêncio, mantendo as portas fechadas até ter resultados sólidos, suas fórmulas permanecem puras e poderosas. Durante os 7 anos de construção do templo, pratiquei essa filosofia rigorosamente. Mantive os detalhes arquitetônicos em segredo. Não explicava escolhas de materiais, não justificava decisões estéticas. Trabalhava em silêncio, focando toda a minha energia na perfeição da execução. E quando o templo finalmente ficou pronto, sua magnificência falou por si só. Nenhuma explicação foi necessária. Nenhuma justificativa foi pedida. A obra silenciou todas as dúvidas que poderiam ter existido durante o processo. O silêncio também reduz drasticamente sua ansiedade. Quando você não precisa constantemente defender seus projetos, você para de se preocupar com as reações alheias. Quando você não está explicando seus planos, você não fica ansioso sobre a aprovação externa. Quando você mantém seus objetivos em sigilo, você não sente a pressão das expectativas alheias. Imagine a diferença entre correr uma maratona com uma multidão, gritando instruções contraditórias, e correr em silêncio, ouvindo apenas sua própria respiração e os passos. No primeiro caso, você fica confuso, distraído, ansioso. No segundo, você encontra seu ritmo, mantém o foco e maximiza sua performance. Essa é a diferença entre viver explicando sua vida para os outros e viver em silêncio estratégico. Mas talvez o maior benefício do silêncio seja o progresso acelerado que ele permite. Quando você não está gastando energia em discussões desnecessárias, toda a sua força vai para a execução. Quando você não está perdendo tempo justificando escolhas, pode investir esse tempo aprimorando resultados. Quando você não está se distraindo com opiniões externas, pode manter foco absoluto nos seus objetivos. Lembro-me de observar 2 artesãos trabalhando em projetos similares.
Um deles adorava explicar suas técnicas, discutir abordagens, buscar validação constante. O outro trabalhava em silêncio, totalmente absorvido na sua arte. Ao final de cada semana, o segundo havia produzido obras significativamente superiores e avançado muito mais nos seus projetos. A diferença não estava no talento, estava na alocação da energia mental. Aqui está o ponto de virada que pode revolucionar sua vida. Comece a tratar o silêncio como um investimento, não como uma privação. Cada explicação que você não dá é energia preservada para execução. Cada discussão que você evita é foco mantido nos resultados. Cada justificativa que você não oferece é autoridade preservada para quando realmente importar. A partir de hoje, experimente o poder do silêncio estratégico. Quando alguém questionar uma decisão sua, ao invés de se explicar, simplesmente diga: entendo sua preocupação, mas a decisão está tomada. Quando perguntarem sobre seus projetos futuros, responda: prefiro mostrar resultados a prometer possibilidades. Quando tentarem envolver Lu em discussões sobre suas escolhas, educadamente mude de assunto. No início, pode ser desconfortável. Você foi condicionado a acreditar que precisa explicar tudo, justificar tudo, defender tudo. Mas, conforme for praticando o silêncio estratégico, descobrirá uma clareza mental que há muito tempo não sentia. Uma paz interior que vem de não precisar convencer ninguém. Um progresso acelerado que surge quando toda sua energia está focada na execução. Lembre-se, menos ruído significa mais clareza, menos interferência significa mais foco, menos ansiedade significa mais progresso. O silêncio não é uma limitação, é uma liberação. E quando você aprende a usá-lo estrategicamente, ele se torna a chave que desbloqueia o seu verdadeiro potencial. Número 7. Quando a exposição volta a ser segura, chegamos ao momento crucial desta jornada. Depois de entender os perigos da exposição prematura, de aprender a proteger seus projetos e de dominar o poder do silêncio estratégico, você precisa saber quando é seguro abrir novamente as portas. Porque o silêncio eterno não é sabedoria, é isolamento. E assim como existe um tempo para calar, existe um tempo para falar. Assim como existe um momento para proteger, existe um momento para revelar. A arte está em reconhecer esse momento com precisão cirúrgica. Expor-se cedo demais destrói projetos antes que tenham chance de florescer. Manter-se em silêncio tempo demais pode privar o mundo dos benefícios que você poderia oferecer. O verdadeiro mestre é aquele que sabe exatamente quando fazer a transição do silêncio para a revelação. Durante meu reinado, desenvolvi 3 critérios infalíveis para determinar quando um projeto estava pronto para ser exposto. Estes mesmos critérios salvaram meus empreendimentos mais importantes e podem revolucionar sua abordagem para qualquer área da vida onde você tenha ambições significativas. O primeiro critério é a consolidação completa do resultado. A exposição se torna segura quando o resultado já está materializado, funcionando e gerando os benefícios esperados, não quando está quase pronto. Não quando falta apenas alguns ajustes, mas quando está completo, testado e comprovadamente eficaz. Lembro-me da construção do meu palácio real. Por 13 longos anos, mantive os detalhes arquitetônicos em absoluto sigilo. Nem mesmo os trabalhadores conheciam o projeto completo, apenas suas seções específicas. Resistiu à tentação de revelar o progresso, mesmo quando a curiosidade da corte chegava a níveis quase insuportáveis. Somente quando a última pedra foi colocada, quando os jardins estavam florescendo e quando o palácio estava completamente habitável, apenas então organizei a grande revelação. O impacto foi avassalador.
diplomatas de reinos distantes, viajaram meses apenas para contemplar a magnificência da estrutura. A rainha de Sabá, uma das mulheres mais poderosas da época, declarou que nem metade da grandeza havia sido relatada pelos seus informantes. Mas imagine se eu tivesse exposto o projeto pela metade, se tivesse permitido visitas durante a construção, se tivesse revelado plantas arquitetônicas antes da conclusão, o impacto teria sido minimizado. A magia teria se perdido. E pior, críticas prematuras poderiam ter comprometido a visão original. O segundo critério para exposição segura é a impossibilidade de interferência externa. Quando o resultado já está consolidado, ninguém mais pode modificá-lo, sabotá-lo ou influenciar seu desenvolvimento. As opiniões alheias se tornam irrelevantes, porque o que está feito está feito. As críticas perdem poder porque não há mais nada para ser alterado. Durante minhas negociações comerciais com os reinos do Oriente, mantive todas as tratativas em sigilo absoluto até que os contratos estivessem assinados, selados e com as primeiras remessas já em trânsito. Somente quando as rotas comerciais estavam operacionais e gerando lucros é que anunciei publicamente os acordos. Nesse ponto, não importava se algum conselheiro discordava dos termos. Não fazia diferença se algum comerciante achava que poderia ter negociado melhor. O resultado estava consolidado e funcionando. Essa estratégia me protegeu de sabotagens políticas que poderiam ter destruído negociações delicadas, me blindou contra influências que poderiam ter comprometido termos favoráveis. E me permitiu apresentar fatos consumados ao invés de propostas vulneráveis a interferências. O terceiro critério, e talvez o mais importante, é quando o silêncio já cumpriu completamente seu papel protetor. Há um momento em que manter algo em segredo deixa de agregar valor e pode até começar a prejudicar. Quando um resultado extraordinário já está consolidado e blindado contra interferências, mantê-lo escondido pode privar você dos benefícios sociais, profissionais e até espirituais que ele poderia gerar. Após completar os escritos que mais tarde se tornaram os provérbios, passei 2 anos refinando os conceitos, testando sua aplicação prática e garantindo que cada princípio fosse verdadeiramente universal. Somente quando estava completamente satisfeito com a obra é que comecei a compartilhar esses ensinamentos publicamente. E foi essa decisão de revelar no momento certo que permitiu que a sabedoria beneficiasse não apenas meu reino, mas civilizações inteiras ao longo da história. Mas como você aplica esses critérios na sua vida moderna? Como reconhece quando seus projetos pessoais e profissionais estão prontos para serem expostos sem risco? Para projetos de negócio, a exposição se torna segura quando o produto ou serviço já está funcionando, gerando resultados e com sistemas estabelecidos que não podem ser facilmente copiados ou sabotados. Quando você não precisa mais da opinião de ninguém, porque tem dados concretos provando a eficacidade da sua abordagem. Para objetivos financeiros, revele apenas conquistas já consolidadas. Fale sobre investimentos que já estão rendendo, propriedades que já foram adquiridas, dívidas que já foram quitadas. Nunca sobre planos financeiros futuros que ainda podem ser influenciados por opiniões externas ou sabotados por energias negativas. Para relacionamentos pessoais, mantenha novos relacionamentos em privacidade até que estejam sólidos e definidos. Apresente para sua família e amigos apenas quando você e a outra pessoa já tiverem clareza sobre o futuro da relação. Evite expor relacionamentos vulneráveis às opiniões alheias que podem criar pressões desnecessárias. Para mudanças de carreira ou projetos educacionais, mantenha seus planos em sigilo até que as principais etapas estejam concluídas. Compartilhe a nova posição depois de contratado, não durante o processo seletivo. Revele o diploma depois de formado, não durante o curso. O momento da revelação, quando chega,
Deve ser uma celebração, não uma consulta. Deve ser um anúncio de vitória, não um pedido de aprovação. Deve ser uma demonstração de poder, não uma busca por validação. Quando você domina essa arte, algo extraordinário acontece. Você desenvolve uma reputação de pessoa que entrega resultados. As pessoas param de ver-lo como alguém que fala muito e faz pouco, e começam a respeitar-lo como alguém que faz muito e fala apenas quando necessário. Você se torna conhecido pelos seus resultados, não pelas suas promessas. Mais importante ainda, você recupera o controle total sobre sua própria narrativa. Você decide quando e como sua história é contada. Você escolhe o momento e a forma da revelação. Você transforma cada conquista em um evento marcante ao invés de diluí-la em discussões prematuras. A partir de hoje, use esses 3 critérios como filtros para todas as suas decisões de exposição. Antes de revelar qualquer projeto ou conquista, pergunte-se: o resultado já está completamente consolidado? Ninguém mais pode interferir ou sabotar. O silêncio já cumpriu seu papel protetor? Somente quando as 3 respostas forem sim, então será seguro abrir as portas. Lembre-se, o timing da exposição é tão importante quanto a qualidade do que você está expondo. Quando você aprende a revelar no momento certo, cada conquista se torna um impacto máximo. E é assim que você constrói não apenas sucesso, mas uma reputação duradoura de poder e competência. Há uma árvore no jardim do meu palácio que planto há mais de 40 anos. Ela cresceu lentamente, protegida por uma cerca que construí ao seu redor quando ainda era apenas uma muda frágil. Durante anos, visitantes questionavam por que eu mantinha uma barreira ao redor de algo tão pequeno. Alguns sugeriam que eu a removesse, que deixasse a árvore respirar livremente. Outros achavam que eu estava sendo superprotetor, limitando seu potencial. Mas eu sabia algo que eles não sabiam. Sabia que aquela proteção temporária estava permitindo que as raízes se aprofundassem sem interferências, que o tronco se fortalecesse sem precisar resistir a ventos prematuros, que cada galho crescesse na direção certa sem ser curvado por forças externas. Hoje, essa árvore é a mais majestosa de todo o jardim. Suas raízes são tão profundas que nenhuma tempestade consegue abalar sua estrutura. Seus frutos são os mais doces e abundantes. E sua sombra oferece refrigério para todos que se aproximam. A cerca já não existe há décadas. Ela não precisa mais de proteção, porque cresceu forte o suficiente para ser generosa com o mundo. Você é essa árvore, e este momento da sua vida é o momento da cerca protetora, não permanente, mas necessária, não como prisão, mas como sabedoria aplicada. Cada projeto que você protege em silêncio é uma raiz se aprofundando. Cada plano que você mantém discreto é um galho se fortalecendo na direção certa. As pessoas ao seu redor podem não entender essa fase, podem questionar sua nova postura, sua recém-descoberta discrição. Mas você agora sabe que está permitindo que algo extraordinário cresça dentro de você. Algo que, quando estiver pronto, oferecerá seus frutos naturalmente, abundantemente, sem necessidade de explicações. Se você está sentindo que esta conversa despertou algo profundo em você, que estes princípios fazem sentido com tudo que você tem experimentado, se inscreva no canal. Porque esta é apenas uma das muitas sementes de sabedoria que plantarei na sua jornada. O tempo de crescer em silêncio não é tempo perdido. É tempo de preparação para uma colheita que será impossível de ignorar.